Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. A grande notícia do dia e uma das grandes trocas dessa off-season, acho que dá pra dizer que é a mais surpreendente até o momento. Não é a maior troca. A maior troca é óbvio que é a do Giannis para Miami. Óbvio. Mas essa é a mais surpreendente. Porque ninguém tava esperando o LaMelo ir para Minnesota. Ninguém. Absolutamente ninguém tava contando com essa troca acontecer. Porque a gente viu um LaMelo e um Charlotte Hornets finalmente sendo competitivos no último ano. Apesar do Hornets ter caído ali pro Magic no play-in e não ter conseguido chegar no playoff, a temporada de Charlotte ela foi uma temporada muito positiva. Muito positiva. E a temporada do LaMelo também foi muito positiva. Uma temporada onde ele conseguiu se manter saudável, onde ele conseguiu jogar um basquete realmente competitivo, claro, tendo seus momentos de peladeiro, tendo seus jogos ruins, tendo suas oscilações, o que é natural dele. Mas na maior parte do tempo, na maior parte dos jogos, a gente viu um LaMelo jogando sério, como a gente ainda não havia visto, né? Um LaMelo dividindo a bola com o Knippel, com o Brandon Miller, né? E tornando esse ataque de Charlotte um dos melhores ataques que a gente viu na última temporada, especialmente na metade final, onde o Hornets teve ali uma eficiência, um offensive rating dos mais absurdos da história da liga, né? E aí, depois desse ano muito bom, promissor, sabe? Com tudo dando certo, ver ele sendo trocado, ver o Hornets trocando o seu franchise player, foi muito surpreendente, cara. Muito surpreendente. E aí, Minnesota foi quem pegou, né? Abrindo mão de Naz Reid, uma first de 2033, 3 pick swaps e 3 seconds, Minnesota pega o LaMelo Ball vindo da sua melhor temporada da carreira, da sua temporada mais saudável, juntamente ali de um Josh Green, que veio como um troco, né? Veio como um troco. E aí, cara, você vai me perguntar, Luiz, foi uma troca boa pra quem? Assim, cara, eu consigo... Assim, é difícil entender o porquê que o Charlotte fez isso. Mas existe uma explicação pro Charlotte ter trocado o LaMelo. E dentro dessa explicação, dá pra enxergar valor no que Charlotte pegou. Vamos lá. Qual que é a explicação pra Charlotte trocar o LaMelo depois dele fazer a temporada que fez, depois do time fazer a temporada que fez? A explicação é o Hornets não acredita que o LaMelo vai levar esse time ao título. Eu acho que o Hornets já queria trocar o LaMelo antes, né? Tanto que ano passado teve muito rumor do Hornets querer trocar o LaMelo. E aí eu acredito que o Hornets viu o LaMelo se valorizar, viu o LaMelo fazer a temporada que fez e decidiu trocar o cara na alta. E dar à franquia um novo rumo. Por não acreditar que o LaMelo conseguiria levar esse time mais longe, porque apesar da temporada do Hornets ter sido muito boa, o time não chegou no playoff. Então essa diretoria de Charlotte, ela pode ter olhado para a última temporada e pensado, beleza, a gente teve um bom ano, o time progrediu, mas mesmo no melhor ano do LaMelo, no ano mais saudável dele, ele não conseguiu levar a gente pro playoff. E aí eles olharam pra isso e pensaram, pô, o cara tá valorizado, tá em alta, vamos trocar. Vamos trocar, vamos pegar um pivô jovem, muito funcional, que pode funcionar muito bem nesse sistema do Charles Lee, que é o caso do Naz Reid. Eu acho que o Naz Reid, nesse sistema do Charles Lee, de muita bola de 3, de muito pace, de pace alto, de muito volume de fora, acho que o Naz Reid pode voar, né? E a rotação de garrafão do Hornets, que era um problema, agora fica bem mais encorpada, né? Steinbach, Diabaté, Kalkbrenner e Naz Reid é uma rotação boa, jovem,
com muita versatilidade, são caras bem diferentes um do outro. Eu gosto bastante. E aí a diretoria falou, beleza, vamos pegar esse cara que encaixa bem no time, vamos pegar uma first futura do Minnesota de 2033, porque se esse time do Wolves implodir, se não der certo e o Anthony Edwards resolver meter o pé, lembrando que o contrato do Anthony Edwards termina em 2029, salvo engano, a gente tem a pick deles, futura. E no meio do caminho a gente tem uma swaps, que se em algum ano Minnesota, se der ruim em Minnesota, em alguns desses anos que a gente tem essas picks, a gente fica com a melhor pick possível. Então, eu acho que essa foi a linha de pensamento de Charlotte. E, junto a isso, teve o draft do Christian Anderson, ali na 18, um PG com alto volume de 3, que tende a funcionar bem no sistema do Charles Lee. E teve a renovação do Kobe White, né? 74 milhões por 3 anos, se não me engano. Uma renovação boa, um valor que eu acho coerente com o que é o Kobe White, que fez uma baita temporada, que encaixou muito bem no time. E que pode sim ser um substituto pro LaMelo. O LaMelo é melhor do que o Kobe White, tá? O LaMelo é mais talentoso, mais criativo e tudo mais. Mas o Kobe White, ele é muito bom também. Nesse sistema do Charles Lee, ele funciona super bem junto do Knipel e do Brandon Miller. Entendeu? Então, acho que essa foi mais ou menos a linha de raciocínio de Charlotte. E a linha de raciocínio de Minnesota foi, cara, a gente precisa de um armador, não dá mais pro Anthony Edwards ser o nosso único ball handler, a gente precisa aliviar a pressão em cima dele, não dá pra ele ser dobrado tantas vezes como ele foi nos últimos anos, por não ter um cara do lado pra carregar a bola, porque o Mike Conley é um fóssil em quadra, essa é a verdade. A gente precisa de um armador e a gente tem a possibilidade de pegar o LaMelo, que tem suas questões de defesa, tem as questões de lesão, mas é um cara que é muito criativo e que pode aliviar essa pressão do Anthony Edwards. E é uma estrela. Então, Minnesota viu a oportunidade, conseguiu pegar o LaMelo sem envolver os seus melhores defensores, que é o Gobert e o McDaniels, inclusive muito importante Minnesota manter esses dois, tendo agora o LaMelo, porque o LaMelo vai ter que ser coberto na defesa. Então ter o McDaniels ali pra, né, cobrir as falhas defensivas que o LaMelo tem e ter o Gobert seguindo ali como âncora defensiva e tudo mais, achei muito importante. A gente troca nossas picks, beleza. Se der uma merda federal e o LaMelo não conseguir jogar e o Anthony Edwards resolver meter o pé, a gente tá fudido. Mas, se der certo, essas picks não vão fazer falta. Então o Minnesota arriscou. E, cara, eu vou te falar, mano. É um all-in, mas é um all-in com boas chances de dar certo. Tem muita gente aí falando que, pô, que isso, apostar no LaMelo, puta peladeiro. E é curioso, logo eu ir contra essa narrativa, né? Porque eu sou um dos grandes haters do LaMelo Ball, né? Acho que mais hater do LaMelo que eu, só o Bulga, né? Acho que nós dois somos os maiores haters do LaMelo na internet. Mas... Eu realmente acho que vai dar certo, cara. Eu acho que tem grande chance de dar certo. Por ser em Minnesota. Por ter um McDaniels ali, por ter um Gobert, por ter um Ayo Dosunmu, que renovou, uma renovação caríssima, né? Eu acho que foi uma renovação que saiu mais cara do que deveria. Achei um overpay por parte de Minnesota. Mas é um cara jovem que deu certo no time, que funcionou, e que agora vai ter um papel fundamental de cobrir o LaMelo também. E por ter esses caras capazes de cobrir as falhas defensivas do LaMelo e de ter o Anthony Edwards do lado, se aproveitando da gravidade que o LaMelo gera, das oportunidades que o LaMelo gera com a bola, né, da forma como ele atrai a marcação, abre a quadra, cara, eu acho que pode dar muito certo, mano. Eu realmente acho que pode dar muito certo esse time. Eu acho que o LaMelo era o que faltava nesse Minnesota, mano. Era o que faltava, bicho. Eu vinha falando nos últimos anos que Minnesota tava a um armador nota 8 de elevar o nível, de entrar na briga por título. E o LaMelo é esse cara.
Ele é esse cara. É um cara capaz de aliviar a pressão em cima do Anthony Edwards. É o cara capaz de tornar o Gobert minimamente funcional no ataque. Coisa que o Mike Conley já não conseguia mais fazer. E tendo esses caras ali, esses alas grandes pra cobrir ele na defesa, eu acho que pode muito bem funcionar. O que pega nessa questão, né, nesse Minnesota agora, é a falta de um ala mais confiável, né? Porque do jeito que o time tá agora, o Ayo Dosunmu vai jogar na 3. Né? Ele já jogou assim em Chicago, então não é uma novidade pra ele. Mas eu gostaria de ter um ala melhor ali. Um ala mais confiável e usar o Ayo Dosunmu vindo do banco. Mas se não conseguir, eu também acho que pode dar certo com o Ayo Dosunmu, tá? Não é uma tragédia. Mas pega muito isso e pega a questão da profundidade de elenco. Só que nessa questão da profundidade eu vou te falar o seguinte. Minnesota tem 2 jovens ali no elenco que eu acredito que vão dar um salto muito bom nessa temporada e podem ajudar a resolver essa questão da falta de profundidade, que é o João Beringuet, pivô francês, que Minnesota draftou no draft passado, um projetinho de Gobert, com mais potencial ofensivo, e que eu acho que vai ter mais minutos, especialmente agora com o Naz Reid indo embora, e o Terrence Shannon Jr., que já teve ótimos flashes no time, no playoff, na série contra San Antonio, foi excelente, e que agora vai ter um papel muito importante na rotação, até o DiVincenzo, especialmente até o DiVincenzo voltar, né, da ACL que ele teve. E eu acho que com esses caras e mais alguma adição no mercado, eu acho que Minnesota, cara, acho que Minnesota melhora, mano. Eu tô vendo muita gente falar que Minnesota piorou com essa troca. Eu discordo muito, cara. Pra mim, Minnesota melhora. E com uma ou duas adiçõezinhas aí, pegando uma ala, né, mais confiável, barato, puta, eu acho que esse time vem pra brigar, mano. Eu acho que esse time vem pra brigar legal nesse Oeste. Talvez não pra ser campeão agora. Talvez precise de mais uma temporada de adaptação e tudo mais. Mas eu acho que Minnesota vem mais forte. Eles perdem defesa. Eles perdem um pouco de defesa nessa troca. Mas ganha muito no ataque, mano. E eu também acredito que o McDaniels vai dar um salto ofensivo legal nessa temporada. No playoff ele já mostrou capacidade de assumir um papel como segundo cara de ataque, né? Eu acho que nessa temporada, sem o Julius Randle ali, e com o LaMelo e o Anthony Edwards atraindo toda a atenção da defesa, eu acho que ele vai conseguir ter uma produção muito boa no ataque. Então, ofensivamente, eu espero ver o Minnesota muito melhor. Eu acho que o Anthony Edwards vai ter números melhores com o LaMelo do lado, porque, igual eu falei, agora ele vai ter menos pressão de conduzir o ataque toda hora, ele vai poder jogar mais fora da bola, vai poder arremessar mais no catch and shoot, onde ele vem evoluindo muito nos últimos anos. Cara, o Anthony Edwards, ele tá chutando 40% pra 3 em catch and shoot nos últimos 2, 3 anos. Sem ter um cara pra criar pra ele. Imagina agora com o LaMelo criando, né? Então acho que o Anthony Edwards vem pra ter números ainda melhores, talvez até brigar pro MVP. E eu acho que o LaMelo vai funcionar nesse time, cara. Eu acho que vai funcionar nesse time. Claro, tem o risco dele se machucar, não conseguir jogar? Tem. E se isso acontecer, Minnesota tá fudido. Minnesota tá fudido. Essa troca ser boa pra Minnesota depende 100% da saúde do LaMelo. Essa troca ter saído cara ou barata pra Minnesota vai depender de quantos jogos o LaMelo jogar. Se o LaMelo conseguir jogar 65, 70 jogos na temporada e chegar saudável no playoff, essa troca vai ter saído barata pra Minnesota. Se ele não conseguir, ela vai ter saído melhor pra Charlotte. Entendeu? Então, a saúde do LaMelo é o grande ponto, é o grande ponto de interrogação aqui. É o fiel da balança que vai fazer essa troca pender pra um lado ou pro outro. Mas, sendo otimista, eu acho que Minnesota ganha muito nessa troca, cara. Eu acho que Minnesota ganha demais. Demais mesmo. Então, basicamente essa é a minha visão sobre a troca do LaMelo. Me pegou de surpresa. Não esperava que o Hornets fizesse isso. E eu acho que o torcedor também não esperava. Mas eu achei legal, cara. Achei legal pra Minnesota essa troca.
E pra Charlotte agora, cara, é viver uma nova fase, né? A era Lamelo termina, com ele nunca tendo levado esse time pra um playoff, deixa um ar de fracasso, e fica agora a esperança com o Brandon Miller, que teve, né, uma temporada muito boa, com o Conk Nippel, que teve um primeiro ano excelente, né, com o Kobe White, que agora como titular, eu acho que vai dar um salto legal, com esse trabalho do Charles Lee, que vem amadurecendo. Eu não acho que Charlotte volta pra estaca zero com essa troca. Dá alguns passinhos pra trás. Dá 1 ou 2 passos pra trás, mas eu acho que é aquela história de dar 2 passos pra trás pra dar 3 pra frente. Eu acho que pode ser o caso de Charlotte nessa troca. Sendo otimista, né? Então,